Bom, pessoal, então a gente vai iniciar nossos estudos com as pirâmides, que é bem interessante os cálculos, né? Que eu construí uma pirâmide com todas as medidas, né, possíveis que a gente vai estudar. Só para diferenciar, então, aqui, esse aqui seria o nosso tetraedro, são 3 triângulos equiláteros, né? 4, né? Não. É 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros, é o tetraedro. Seria uma pirâmide regular, tá? E nós também temos as pirâmides consideradas pirâmides retas e oblíquas, né? Que ali, as retas, assim, que ela é reta, né? E a pirâmide oblíqua, dá pra ver bem que ela é tortinha, ó. Ela é base quadrangular, as duas, ó. Essa aqui é reta, essa aqui é tortinha pro lado, a gente chama oblíqua, tá? Essa é reta, essa é oblíqua. Regular, quando tem todas as medidas iguais, que daí forma os triângulos equiláteros, tá? Essa aqui é uma base, uma pirâmide de base quadrada. Essa aqui é uma pirâmide de base triangular, só que daí os outros triângulos que formam a pirâmide são triângulos isósceles, né? Duas medidas iguais e uma diferente. Eu tenho aqui uma pirâmide de base pentagonal, tem a hexagonal, que a gente vai estudar também. E aí tem as medidas da pirâmide que eu fiz. Nós temos aqui uma pirâmide de base quadrada, ela é um quadrado aqui embaixo, então todas as medidas são iguais. Depois nós temos esse palitinho aqui no meio, seria a altura da pirâmide, uma pirâmide reta, né? Que a gente vai estudar as retas. Essa medida aqui, lateral, aqui a gente chama aresta lateral. Aqui a aresta da base, AB, aresta da base, AL, aresta lateral e H é a altura. Depois nós temos outras medidas que a gente chama de apótema, que é o apótema da pirâmide. Pega essa face aqui da pirâmide, né, e divide bem ao meio aqui ela, ó. A gente chama de apótema da pirâmide, que eu chamo de geratriz, nós chamamos de geratriz e eu designo pela letra G. Depois nós temos também essa mesma apótema, que é o que divide a base no meio, esse pedacinho aqui, ó, a gente chama de apótema da base e a gente designa pela letra M, tá? Pela letra M. E essa outra medida aqui que eu coloquei para vocês seria o raio da base, né? No caso, o diâmetro até aqui, né? De um vértice aqui ao outro vértice, mas aqui até o meinho a gente chama de raio. E aí, o que acontece? Dá para ver direitinho, né? Que vai formar com essas retas que a gente tem, que eu coloquei aqui, vai formar triângulos retângulos, aqui tem ângulos de 90 graus, ó. Então, vão ser feitos vários cálculos através do teorema de Pitágoras, né? Tipo aqui assim, ó, tem um triângulo retângulo envolvendo a geratriz, a área lateral e aqui metade da área da base, né? Então, ficaria a área lateral ao quadrado vai ser igual a geratriz ao quadrado mais metade da área da base, o AB dividido por 2. Aqui já tem uma fórmula de Pitágoras. Aqui dentro, né? Ali dentro também envolvendo a altura, a geratriz e o apótema da base, que é o M, ó. Ficaria, não sei se dá para ver, dependendo do ângulo ali. Então, ficaria geratriz ao quadrado, porque o ângulo reto tá aqui, né? Então, a hipotenusa tá aqui. Geratriz ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o M ao quadrado.
é outra fórmula. Aqui embaixo também eu tenho um triângulo retângulo, ó, o ângulo reto de 90 graus está aqui, nesse cantinho. Então, ó, forma outra fórmula de Pitágoras aqui, ó, envolvendo o raio, né? O raio ao quadrado vai ser igual ao m ao quadrado mais AB dividido por 2 ao quadrado. Então, eu tenho várias fórmulas de Pitágoras e o ideal é ter uma pirâmide assim para poder fazer essa visualização, porque é bem difícil, né, não ter essa visualização para montar os teoremas de Pitágoras. Por isso que então eu pedi para vocês fazer pelo menos uma miniatura com uma pirâmide de base triangular, ó, com palitinhos e isopor. Dá para fazer direitinho aqui, né? Em casa, ó. Aí vocês conseguem visualizar todas as medidas, ó. Aqui é a geratriz, aqui dentro aqui é o apótema da base, que seria o M. Aqui é o raio, a altura. Então, aqui neste pequenininho também dá para fazer as visualizações dos teoremas de Pitágoras, tá? Fica bem mais fácil de fazer os exercícios e entender. Acredito que sem essa figura fica quase impossível, é bem complicado de fazer esses cálculos, tá? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem essa réplica aqui em casa para vocês entenderem do que eu tô falando, ok?